Isso, Orlando, aqui, como sempre, né? Começa com uma avaliação do que foi essa vitória, 1-0 de novo, né? E a avaliação pela vitória, segue invicto aí na competição em 2 rodadas, mas a avaliação desse jogo, CRB 1, Muricy 0. Professor, boa noite. Bom, boa noite. Eu acho que foi um jogo assim, de início de temporada, claro, mas com dois tempos distintos. Acho que no primeiro tempo o CRB teve o controle das ações, foi mais, ficou mais no campo ofensivo, criou algumas situações que poderia até ter resolvido o jogo, né, na primeira etapa. E no segundo tempo a equipe acabou não conseguindo perdeu as conexões entre os setores do campo, a equipe não conseguiu mais ter esse controle, o adversário acabou crescendo, né, ficou um jogo perigoso, mas também as oportunidades que o adversário criou, muitas em cima de bola parada, que foram frutos assim, de erros nossos, de talvez de saída de bola, de uma precipitação de um passe, uma escolha. Mas assim, eu acho que dentro do momento da competição, acho que já houve um avanço, né, do primeiro jogo, e acho que com naturalidade as coisas vão acontecendo. Vamos agora para um jogo extremamente importante no próximo final de semana, onde agora é recuperar as energias, as forças para fazer uma grande apresentação no domingo. No final do jogo, conversando com os jogadores, eles falavam aquilo que você, inclusive, já comentava, que o entrosamento não vem agora, vai ter a parte física. E o Muricy começou bem lá atrás. Eles falaram isso. Era aquilo também que você já comentava nessa mini pré-temporada que teve o CRB, Daniel? Não tem a menor dúvida. Nós estamos aqui desde o dia 2, hoje é o nosso segundo jogo, né? Nós não tivemos nenhum amistoso durante esse período, agora em 2024. Então, assim, nós estamos trabalhando com alguns atletas que tiveram praticamente 60 dias sem fazer uma partida, porque se o campeonato acabou em 25 de novembro, isso eu estou falando dos que vinham atuando com frequência no final do ano. Então, assim, eles estão há 60 dias, pelo menos, sem tendo feito somente o segundo jogo. Alguns deles com um tempo ainda maior. Então, assim, isso só vai chegar o entrosamento, o ritmo, as conexões, o desenvolvimento até da partida com mais leveza, né, os movimentos. A gente vê ainda algumas precipitações de passes, alguns passes errados, assim, às vezes com muita força ou com pouco de força, às vezes toca a bola para a lateral sem muito sentido. Eu acho que tudo isso faz parte do momento da temporada e eu tenho dúvida, assim, não tenho dúvidas, tenho muita confiança, muita convicção naquilo que a gente tem feito e nós vamos continuar evoluindo um passo de cada vez. O mais importante é evoluir com vitórias, né? 2 vitórias aí no início da competição que nos enchem de confiança para ir para um clássico, para buscar tentar fazer uma partida ainda melhor do que foi feita nessas 2 primeiras. Ô Daniel, parabéns pela vitória. O CRB apresentou virtudes, principalmente no primeiro tempo, mas a gente percebeu uma deficiência, principalmente na construção de jogo pelo lado esquerdo com o William Formiga. É um jogador que naturalmente tem uma característica mais defensiva, só que é algo que você pretende corrigir, essa melhoria da saída de bola do jogador, para que ele possa ter uma conexão de repente mais forte com o Léo Pereira, como tinha de repente o Guilherme Romão ano passado na temporada? Olha, são pontos que nós temos que evoluir, não só esse, mas como um todo. Acho que o Formiga entra nesse número de atletas que eu estou dizendo, que estão há mais de 60 dias sem atuar com frequência. O Formiga no Ceará talvez não teve regularidade, não teve sequência, e é um atleta que, visivelmente, é um atleta que ele precisa de ritmo, ele precisa de jogo para adquirir o seu melhor da sua condição. Hoje, especificamente, eu acho que no primeiro tempo nós tivemos um erro de posicionamento mais pelo lado esquerdo de ataque, onde o Léo Pereira veio muito para dentro do campo e a orientação era para que ele ficasse bastante aberto para espaçar mais a defesa adversária e a gente conseguir ter espaço ali para o Rômulo também encostar pelo lado esquerdo junto com o Formiga e a gente ter essas conexões. Não fluíram da maneira como nós esperávamos ou talvez com o volume que aconteceu pelo lado direito com Hereda, Jorginho e Mike, onde nós criamos as nossas melhores oportunidades. Mas como eu disse, são pontos que a gente tem que sempre estar observando, procurar analisar e a cada jogo tentar diminuir o número de erros como esse. Daniel, boa noite, né? Parabéns pela vitória. Como você já falou, né? Foram 2 tempos distintos e no primeiro a gente conseguiu realmente ver muita conexão, até muita profundidade também da equipe. Qual foi o detalhe, na sua opinião, que faltou para que a equipe pudesse sair do primeiro tempo até com um placar maior, né, do que de 1-0? Talvez ali no último terço, uma caprichada no passe. O que é que você achou que faltou nesse momento da equipe no primeiro tempo? Olha, eu acho que pelo volume que a equipe teve no primeiro tempo, assim, de controle das ações,
faltou uma melhor tomada de decisão final, né? Ou no último passe, ou então na hora da decisão ser mais assertivo no momento de definir a jogada. Nós tivemos algumas cabeçadas, alguns chutes ali que poderiam ser traduzidos em gols, ou então bola que chegou na linha de fundo, que era só escolher um melhor cruzamento, uma bola cavada, uma bola para trás com mais qualidade de passe para um companheiro que estivesse chegando de trás para poder finalizar. Então isso faltou. Mas aquilo que eu disse, eu acho que tudo é do momento da temporada. Eu acho que todos esses fatores, tanto ofensivamente quanto defensivamente, só vão evoluir com o tempo. Ter essa paciência. A gente vê aí, estava dando uma olhada agora ali, né, com a comissão técnica, o número dos resultados dos outros campeonatos, das outras equipes, e a gente vê muitas equipes que estão patinando, mesmo com poucos jogos, mas estão tendo dificuldades. Equipes de Série A, equipes de Série B, que pegam o estadual contra times que já estão treinando há muito tempo, já tem vários jogos, mesmo que sejam amistosos, mas estão num outro ritmo, né? Estão num outro ritmo de jogo, de conexão, e isso acaba tendo superioridade dentro da partida em alguns momentos. Mas como eu disse, nós estamos evoluindo, como evoluímos hoje, ainda longe do que eu acho que é o ideal para a nossa equipe, mas acho que saio satisfeito com mais uma vitória, mais 3 pontos na competição, que são importantes. Em algum momento a tua equipe no segundo tempo segurou esse 1-0. Faz parte também, eu já pensando no clássico, como é que você analisa não ter saído em busca de fazer um segundo gol, por exemplo, nesse segundo tempo? Eu acho que assim, essa escolha de segurar, nós não seguramos em nenhum momento, porque eu acho que a gente não teve o controle das ações no segundo tempo, em nenhum momento. Então, o adversário se lançava ao ataque, a gente não conseguia ter conexão aos setores, tentamos algumas substituições, a maioria delas no intuito de preservar alguns atletas pelo momento. Os 2 laterais são atletas que geralmente se desgastam mais dentro de uma partida, de volume de quilometragem, de ações de alta intensidade. Depois trocamos alguns jogadores ali na intenção de dar um pouco mais de oxigenada dentro do meio campo. O próprio Helder, nesse momento, para tentar dar um pouco mais de força, já que como a gente estava sem conexão, muita bola longa, muita bola para brigar, entendeu? Então, assim, a gente tentou essas alterações, mas, assim, ainda não conseguimos. Tivemos ainda uma outra situação, talvez o Léo Pereira teve a melhor oportunidade do segundo tempo no final, para talvez até fazer o segundo gol, mas no segundo tempo, infelizmente, a gente não conseguiu ter o volume e o controle como tivemos no primeiro. Esse segundo tempo, realmente, a sua expressão quando terminou o jogo deixou um pouco aflito, porque o CRB baixou muito a linha e sentiu muito fisicamente. Essa questão física, você acha que vai levar mais um tempo, mais ou menos quantos jogos que o CRB vai precisar para estar 100% fisicamente, Daniel? Olha, isso aí a gente não tem como prever. Nós estamos fazendo o que podemos, né? Agora, eu não tenho dúvida do trabalho, da convicção que a gente do trabalho que a gente faz. Então, assim, nós vamos melhorar, nós vamos atingir o nosso ideal, mas, assim, não tenho como chegar para você e falar vai ser daqui 1, 2, 3, 4, 5 jogos. A gente não tem isso. Nós vamos melhorar. É aquilo que eu disse, já houve uma evolução do primeiro para o segundo. E, naturalmente, que para domingo, com certeza, vai haver uma mais melhora. E isso é gradativo, um passo de cada vez, e nós temos que continuar trabalhando dessa forma. Com relação ao jogo do final de semana contra o CSA, né, e esse detalhe que você falou, de muitas equipes no Brasil inteiro já ter um maior tempo de preparação, o CSA é um desses exemplos, né, mas ao mesmo tempo teve problemas durante o caminho, inclusive no primeiro jogo da temporada pela Pré-Copa do Nordeste. Como é que você avalia esse adversário? Deu tempo já, principalmente por ver lá no início, que já era um adversário de início de temporada, deu tempo de acompanhar alguns jogos e ver o que é que tem pela frente? Pode ser um jogo perigoso, até pelo contexto mesmo do próprio adversário para esse final de semana? Bom, o clássico, independente de momento, ele é sempre um jogo perigoso. É sempre um jogo muito disputado, é sempre um jogo de muita pegada. E não acredito que vá ser diferente domingo. Muita disputa, muita luta. Como você disse, o adversário ele tem um tempo maior de preparação, então os seus atletas estão no momento físico, coletivo mais avançado que o nosso, mas assim, nós estamos preocupados com aquilo que a gente pode fazer, né? Vamos analisar, a equipe do CSA teve a troca de comando, vamos ver como a equipe se portou hoje, para domingo a gente também colocar aquilo que a gente entende que é o melhor, que é o mais ideal para essa partida, para fazermos o nosso melhor e tentar buscar mais uma vitória.
Te preocupa, Daniel, essa situação, porque você está começando, né, uma temporada aqui no CRB, do início, né? Mas são poucos jogos para pouco tempo de preparação. Por que você está sentindo já essa tua preocupação nesses 2 primeiros jogos do CRB? Não, mas isso, Marcelo, é uma coisa que, quando a gente trabalha em equipes grandes, é a rotina do nosso trabalho. Eu acho que quando eu falo que assim, algumas equipes estão tropeçando também nesse início, são as equipes que têm calendário, que são equipes grandes, mas que, por causa do calendário, tem pouco tempo para enfrentar seus adversários. Mas é a rotina, é o que a gente tem, e a gente vai fazer de tudo para melhorar o quanto antes. Vamos melhorar, e eu não tenho dúvida disso. O mais importante é continuar ganhando, estou muito tranquilo. Acho que começar o campeonato estadual fazendo 2 vitórias de início é importante para já fazer 6 pontos, entendeu? Não sofremos gols nos 2 jogos, então assim, vai ganhando corpo, vai ganhando uma condição que daqui a pouco as coisas vão a caminhar com naturalidade. Muito bem.